o tempo que tem entre o diagnóstico e tratamento do mau hálito. O corredor que o paciente percorre normalmente é muito longo. Olha, eu vou te falar, de anos e anos e anos andando nesse corredor. Nesse corredor tem diversas portas, portas que levam para a internet, que ensinam receitas, portas para farmácia, porta para outros consultores, para diversas outras situações. E nesse ping-pong, de pra lá, para cá, e tem uma e outra porta, o paciente fica sofrendo, fica inseguro, sofre calado na maioria das situações, e até que ele me encontra, ou encontra qualquer colega que é da Associação Brasileira de Halitose, que realmente entende como fazer o diagnóstico, leva muito tempo. Ele já chega aqui cansado, desconfiado, e nesse diagnóstico, nem sempre, quase nunca, na verdade, eu vou precisar de mais de uma sessão. Aqui no consultório, eu realizo um exame, depois de conversar, é claro, a gente conversa bastante antes de entrar para os exames. Então, a anamnese, que é conhecer a história do paciente médica, a história clínica. Depois disso, a gente avalia com o exame do oral-croma. O exame do oral-croma é um equipamento que me auxilia de como mensurar os 3 principais gases da litose. Então, nós temos o sulfeto de hidrogênio, que é o gás mais predominante, que quando manifestado por lá, nesse equipamento, pelo meu olfato, às vezes eu nem preciso realizar exame organoléptico. Organoléptico é a minha capacidade subjetiva do meu nariz de avaliar como está a qualidade do seu hálito. E quando a gente tem tanto um sulfeto de hidrogênio muito alto, que é o cheiro do ovo podre ou da comida em decomposição, por exemplo, de alguma coisa que está se perdendo, esse odor, ele é emitido quando eu converso com o paciente. Eu não preciso ficar pertinho para avaliar o hálito na intimidade. Então, se a paciente ou o paciente pronuncia uma palavra que vai um pouco mais de ar, um pouco mais de pressão, ou às vezes é um hálito muito forte, aquilo lá já tá visto. Mas, mesmo assim, em situações muito comuns, eu avalio as narinas, então eu chego muito pertinho, numa distância normalmente de 15 centímetros ou menos, para avaliar como que está o ar saindo das narinas. E se eu não sentir durante essa conversa, que a gente está aqui, né, eu estou recolhendo suas informações, recebendo isso para entender melhor o seu dia a dia, eu chego pertinho, avalio o hálito da boca também. Nisso, o oral croma já está trabalhando. Em 4 minutos, ele me dá o resultado dos seus exames. E aí, nesse diagnóstico, a gente faz a avaliação da cavidade bucal completa, inclusive, indispensável, a avaliação periodontal, as fotografias, avaliação salivar. A gente volta a conversar, mas aí tem a outra possibilidade. Por quê? Em algumas situações, o paciente vem e não tem alteração do hálito naquele momento. Então, eu sei que o paciente pode ter, então eu faço o desafio da cisteína, que é para avaliar a capacidade máxima. Então, vamos supor, você chegou aqui, seu sulfeto de hidrogênio estava tão baixinho, eu não senti pelas minhas narinas, que é o organoléptico, o oral croma não detectou. Eu dou uma proteína para você fazer o bochecho, faz uso, e é um exame muito simples. Todos os exames aqui são indolores, e eu mensuro novamente como que está a qualidade do seu hálito após dar nutriente para as bactérias, porque são elas que produzem esses gases não cheirosos. Então, isso aí, esse diagnóstico é um tempo muito curto. Então, normalmente, o paciente passa aqui comigo no consultório de 1h30 a 2 horas para diagnóstico. E como eu disse, é raro eu ter que solicitar algum outro exame de fora ou colocar algum outro profissional da área da saúde para investigar isso comigo. Então, o diagnóstico é muito curtinho, sendo que ele andou aquele corredor todo e ele já poderia estar daqui. E aí, se é oferecido tratamento para esse paciente? Alguns pacientes precisam de uma sessão de 2 horas de tratamento comigo, outros de 3 sessões, de cada um aqui totaliza mais ou menos. A primeira sessão normalmente tem 2 horas, as outras 2, 1 hora, ou seja, 4 horas de tratamento. E outras situações, 4 sessões que podem ter 5 horas total de tratamento,
em outras situações até 6 horas. Então, esse tempo que muitas vezes você acha: "Nossa, vai ser muito longo, muitos meses ou muitos anos", não é bem por aí. Então esse corredor ele pode se encurtar a partir do momento que você entender que normalmente a litose ela é de origem bucal, que quem deve avaliar isso é um cirurgião dentista que realmente consegue mensurar, te avaliar de forma que seja compreensível para controlar os gases. Esse corredor vai se tornar tão curto que eu posso te garantir que você vai ter menos insegurança, vai ficar mais satisfeito e muito mais seguro para não deixar que a litose roube momentos importantes da sua vida. Entendeu como isso funciona? Qualquer dúvida que você tiver, me manda por aqui. Tem também a outra rede social, que é no Instagram. Por aqui no YouTube, nós temos muitos vídeos que podem realmente te ajudar a decidir se você vai antes por esse caminho muito longo, esse corredor imenso e sem fim, ou se você quer encurtar o seu caminho. Essa decisão está com você.